16 horas, estamos iniciando mais uma palestra público-doutrinária com os irmãos da Sociedade Terceira Revelação Divina. Como sempre o fazemos, vamos iniciar com uma prece. Pedir a Jesus e aos bons amigos espirituais, diretores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que possam estar na tarde de hoje, nos intuindo para a boa palavra, nos endereçando para a pacificação do coração daqueles que se encontram nesse momento junto a esta exposição. Que durante o tempo em que estivermos juntos, possamos todos receber, sob a forma de benefício espiritual, os fluidos necessários para o nosso equilíbrio e para a nossa paz. Sou Vanderlei Ferreira e na tarde de hoje vamos tratar sobre crise moral e felicidade. É uma temática recorrente entre nós, os espíritas, e que principalmente nesses momentos em que estamos transitando em nossas experiências no plano físico, temos ouvido muitas vezes fazerem alguns apontamentos sobre esta questão. Uma vez que nós estamos atravessando um momento em que é necessário fiquemos afastados uns dos outros por conta da pandemia, observamos que nesses momentos muitas pessoas têm relatado sobre a forma de infelicidade, as suas angústias, os seus temores, as suas dúvidas sobre o porvir. De outra forma, quando vemos o andar para uma certa normalidade, observamos que muitos daqueles que estamos aqui hoje não conseguimos nos adaptar às novas regras. Tem surgido a polaridade em todas as temáticas. De uma forma generalizada, a nós cabe uma pequena observação sobre esta crise, que é, sobretudo, é uma crise moral. Muito antes de iniciarmos esse período ao qual estamos transitando, nós, os espíritas, amparados principalmente na Gênese, no capítulo 18, víamos percebendo que a evolução se dava de uma forma generalizada no nosso planeta, no nosso plano, e que tínhamos já notícias, esperanças de que logo abriria um novo tempo. Nos estudos da doutrina espírita, observamos que, na escala aplicada no Evangelho, os Espíritos falam que um planeta como o nosso de provas e expiações, quando se desenvolva a imoralidade, que é a capacidade de produção no campo do bem, será erguido à condição de plano regenerador, onde a dor já não campeia
onde o bem e o mal começam a achar uma certa equivalência. Mas, sobretudo, no mundo onde o mal, de forma extremada, não mais aconteça. É interessante porque nós, os espíritas, de alguma forma, com as informações que temos em mãos, deveríamos estar tranquilos com aqueles momentos aos quais estamos transitando. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 2 da primeira parte, quando vai tratar sobre o temor ou o medo da morte, vai elencar algumas questões que fazem com que as pessoas em geral tenham um medo da morte. Pode ser por educação, diz Allan Kardec. Daqueles que habituados à educação de que o porvir, depois desta existência, pode ocorrer de ser elevado para um local de dores e sofrimentos eternos. Uma outra motivação pode ser o apego às coisas materiais. Uma terceira motivação pode levar a concluir que a consciência, quando não está tranquila, causa esse temor. Mas arrebata o capítulo Allan Kardec pontuando que os espíritas, nós, os espíritas, não tememos a morte. É inquietante, pois, que perceber que esse temor que Allan Kardec diz não haver entre os espíritas não se reflete na prática quando dialogamos uns para com os outros. E ficamos então pensando, imaginando por que isso deva acontecer. E como a felicidade, conforme vai ser apontada durante a nossa exposição de hoje, do nosso trabalho de hoje, uma das condições para a vida espiritual é a consciência tranquila. Em ligação com o que Kardec vai pontuar daqueles que sabem que deveriam fazer todo o esforço necessário para transitar no campo do bem e não o fazem, daí que vem esse temor. É claro que para os espíritos e para a lei divina, tem apontado principalmente em várias questões do Livro dos Espíritos, que a intenção é o que realmente vale e não o ato. O ato pode ser externo, pode ser acobertado, pode ser, como nós dizemos aqui muitas vezes, algo praticado com segundas intenções. Então vai ser analisada no fundo da questão. É com qual a intenção que nós praticamos ou deixamos de praticar esta ou aquela ação. Esse ou aquele envolvimento. E daí então a questão da moral, no sentido mais amplo da palavra, precisa ser verificada por nós para podermos avançar nesses conhecimentos libertadores. Se pegarmos o conceito normal que encontramos nos dicionários, moral é pertencente ao domínio do espírito do homem. Moral é o conjunto de regras, costumes ou formas de pensar de um determinado grupo social que é aceito. Assim nós vivemos hoje sob a égide da moral da sociedade e que vai se transformando de acordo com os tempos e com o entendimento que temos ou com o grupo de pessoas que nós vamos dividir do nosso espaço social.
Mas a doutrina espírita vai nos apontar uma relação diferente. E então, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar aos espíritos luminares: que definição se pode dar da moral? E os amigos espirituais vão responder na questão 629 do Livro dos Espíritos, que a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda, a moral, sob a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Então vamos pegar essa questão para podermos entendê-la rapidamente. No primeiro momento, os espíritos vão colocar que moral é a regra para se conduzir bem. Algumas vezes nos perguntam, ou ouvimos o diálogo com outras pessoas nesse campo: segundo o Espiritismo, o que é moral? E a gente rapidamente ouve ou fala: moral é a regra de bem conduzir-se. A gente às vezes não percebe naquilo que falamos ou que lemos para o aprendizado. Moral não é a regra de bem conduzir-se. É a regra para se conduzir bem. Há uma diferença aqui. Porque quando nós sabemos que a regra para se conduzir bem, que é a moral, precisa de um conhecimento que antecede a própria conduta, obrigatoriamente vamos desaguar na lei divina, que é a segunda ou o segundo ponto que os espíritos vão, como resposta, apresentar: a observação da lei divina. Então, para a doutrina espírita, a moral, ela é atemporal. Onde quer estejamos no processo evolutivo, seja um espírito no começo de sua jornada evolutiva ou culminando na aquisição das perfeições que a matéria é capaz de nos produzir antes de chegarmos a espíritos puros, para assim chegarmos e para nos conduzirmos bem, é preciso observarmos a lei divina. Ora, de uma forma geral, todos nós temos algum contato, algum conhecimento da lei divina. Para os espíritas, em geral, utilizamos-nos da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ou da lei natural, ou da lei divina. E ali vamos folheando e vamos observando que, para viver em sociedade, as regras são de auxílio ao próximo, entendimento ao próximo, ajustamento ao próximo. Vamos percebendo na lei de progresso que, para progredir, é preciso que nós trabalhemos efetivamente para a aquisição dos valores necessários para o espírito imortal que sou. E estou falando isso de uma maneira bem direta e ao mesmo tempo bem simples, porque é preciso observemos que, para conhecer a lei divina, é preciso que nós busquemos estudá-la.
É preciso que, a partir desse estudo, nós comecemos a colocá-la em prática. É o que dizemos sempre. Mas o que antecede a prática é a aceitação da lei divina. Muitos de nós, espíritas, conhecemos a lei divina, se não em profundidade, mas temos os aspectos que devemos levar em consideração para nos conduzir bem, mas não aceitamos. E é aqui que começa a crise moral. Porque uma vez que nós sabemos como deveremos nos dedicar ao trabalho de aperfeiçoamento íntimo, uma vez que nós temos as informações de que, para vencer essas imperfeições, é necessário esforço de nossa parte. É necessário de nossa parte que nós continuemos incessantemente, incansavelmente, trabalhando para alcançar a virtude, não raro no meio da tarefa de aceitação desistimos. E frente a pequenos empecilhos, e que vão frontalmente de encontro aos interesses íntimos, desistimos. E dizemos muitas vezes, ora, essa doutrina espírita, que nos ensina tanta coisa, ela é a base para nós do conhecimento. Mas é muito difícil ser aplicado. E aí vamos colocando situações para demonstrar que nós não queremos, de fato, aceitar a doutrina espírita. E colocamos-nos como os materialistas tradicionais que tudo desconhecem, gerando esse desconforto íntimo que causa essa crise moral em cada um de nós, que assim procedemos. E vamos então levando a nossa existência, nem sempre a bom termo, mas vamos levando a maneira que podemos, dizendo e modificando um pouquinho aqui o ensinamento espírita, interpretando um pouquinho ali, de acordo com o interesse, dizendo, nessa existência, quem sabe na próxima, quem sabe quando eu venha, com outra família, com outras pessoas, com outra vida social, que eu não venha numa prova tão difícil, tão arrebatadora, e eu possa então conquistar. Mas esquecemos quando os amigos espirituais colocam em O Livro dos Espíritos que quando declinamos da aceitação, da provação ou da expiação que nos é própria em existência pregressa, teremos que repisar nesse campo com menos facilidade, com menor facilidade da que a que temos hoje. Com menos facilidade, com menor facilidade das que temos hoje. Porque ao mesmo tempo, vamos nos constituindo daqueles que necessitam repisar agora com a livre disposição de não seguir na aceitação da lei divina. Então é claro que os amigos espirituais vão falar que para nos conduzirmos bem é preciso que haja distinção do bem e do mal. E aqui há também um campo muito grande para nós estudarmos, o bem e o mal. Porque ele está relativado com aquilo que nós entendemos que nos é próprio ou não, daquilo que nos é útil ou não,
daquilo que nos convém ou não. Hildo Rosa, psicólogo paulista de formação, mas um estudioso da doutrina espírita dedicado, em determinado momento, quando falava sobre o bem e o mal, e que explanava as suas ideias, teve a oportunidade de compartilhar o que partilha agora conosco. Enquanto pensava sobre essa questão do mal que sofre, do bem que leva à felicidade, então pensava ele nas suas atribulações e constatou que tudo aquilo que nos faz sofrer, nós colocamos como mal. A começar pela saúde física. Veja, Parkinson, e a gente fala, aquela pessoa tem o mal de Parkinson. Tal pessoa que tem uma outra doença, ele está com a doença de mal de. Se a pessoa age de uma maneira em contradita com a lei divina e sofre, nós dizemos, aquele lá, ele agiu mal. Porque nós vamos então pegando a causa, ou melhor, nós vamos pegando a interpretação e não vamos pegando a causa. Esse sofrimento é a interpretação, mas não é a causa. E então o espírito amigo veio lhe dizer que o mal é um bem mal interpretado. Porque precisamos dele como ação para a retificação de cada um de nós frente à lei divina para sermos moralizados. O que importa de fato é o aprendizado que o espírito há de adquirir e não as provações que ele passa. Nós ainda interpretamos de uma maneira material as interpretações das dores que vêm e não observamos o aprendizado que o espírito pode ter. Se não pensemos, Irmã Dulce, aquela freirinha baiana, que foi capaz de levantar um hospital para atendimento de mais de 4.000 pessoas mês, de forma gratuita, e que várias vezes, ao quebrada, lhe perguntavam, irmã, você tem algum sofrimento, alguma dor? E ela dizia, não. E nós achávamos que ela tinha. Porque é o nosso olhar interpretativo. Mas ela, como já adquiriu o conhecimento da lei divina, ela aceitava e trabalhava para avançar. Então é claro que para alcançar a felicidade, preciso é que nós nos ajustemos com a moral e comecemos a utilizá-la para se conduzir bem, conduzir-se bem. Quando nós falamos de felicidade, também aqui há felicidade muitas vezes terrestre, passageira, rápida. Uma pessoa que haja, por exemplo, ganhado uma fortuna num desses sorteios de loteria e te fala, nossa, tal pessoa está muito feliz. Alguém que haja alcançado com sucesso determinada a ação material. Aí te fala, nossa, tal pessoa está muito feliz, ele adquiriu um carro, ele adquiriu um sapato, ele adquiriu, enfim. Ou ela adquiriu. E então nós situamos a felicidade na conquista dos bens. Mas quando adentramos a relação da doutrina espírita, os espíritos vão pontuar de outra maneira. Então, quando Allan Kardec vai colocar sobre as esperanças e consolações na quarta parte do Livro dos Espíritos,
na questão 922. Depois de um breve relato nas questões anteriores e uma troca de diálogo com os espíritos, confirmando que no momento em que nos encontramos no estágio de um mundo de provações e expiações, ou de provações e provas, de provas e expiações, a felicidade completa não pode ser alcançada em função do nosso grau moral evolutivo. Então, Kardec vai lançar essa pergunta na questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para um faz para outro a infelicidade. Entretanto, há uma medida, pergunta Kardec, de felicidade comum a todos os homens? Independente da posição social, independente da condição que se encontre, uma medida para todos. E os espíritos respondem apontando para a vida material a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Imaginemos nós, para a vida material, a posse do necessário. E aí nós voltamos à questão do necessário e do supérfluo. E Allan Kardec vai tratar sobre isso também no Livro dos Espíritos, em questões anteriores, na Lei de Conservação. E pergunta em determinado momento se a natureza não traçou limites para as nossas necessidades. E a resposta é sim. Mas o homem é insaciável. Os vícios alteram a constituição que ele criou e cria para si necessidades que não são reais. E segue o trabalho. Porque quando nós pensamos nesta questão como resposta, posse do necessário, é lógico que vem a nós essa questão, o que é necessário para eu viver materialmente. E cada um de nós responderá de acordo com aquilo que traga em si como necessário. Allan Kardec, numa questão posterior a 923, ele vai até pontuar o que nós estamos colocando. O que parece ser o necessário para alguns, para outros é necessidade. Mas o que é supérfluo para um não parece ser o necessário para outros, invertendo a questão. E aí os espíritos vão responder, sim. De acordo com as nossas ideias materiais, há essa diferenciação do necessário para a existência física. Vossos preconceitos, dizem os amigos espirituais, vossas ambições e vossos defeitos ridículos, é o que está escrito. Aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Então, o que é que nós precisamos para a vida material? São daquelas questões básicas. Precisamos alimentar o corpo. Uma vez que o espírito encarnado, se alimenta de bons pensamentos, o corpo de alimentação. É claro que quem não está alimentado, quem passa fome, não está feliz. Não pode ser feliz.
Então veja, poderíamos usar também a questão da felicidade para auxiliar aqueles que não têm. E vemos, principalmente nos dias em que estamos vivendo, dessas dificuldades que se asseveram materialmente, quantas e quantas pessoas que agora estendem e dizem que são felizes por repartir o pouco que têm ou o nada que muitas vezes não tem. Para a vida material, posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Esse segundo item, consciência tranquila, vai se enlaçar com a questão da moral que tratei há minutos atrás. Então, a questão da moral, que vai falar da distinção do bem e do mal, que vai falar da capacidade de conduzir-se bem com a consciência tranquila. Ter a consciência tranquila advém daqueles que conhecem a lei divina, daqueles que a praticam, daqueles que a distinguem e que não têm o temor de amanhã ou depois serem chamados à própria consciência dos atos que tenha praticado ou que não tenha praticado. Consciência tranquila. Aquele que, como nós dizemos tradicionalmente, deita a cabeça no travesseiro e dorme à noite. A consciência tranquila vem dos atos praticados daquele que se conduz bem. E a fé no futuro. É quase inaceitável que os espíritas não tenham fé no futuro, porque sabemos que somos um espírito imortal. Que logo ali, um pouco agora, um pouco depois, para alguns, retornaremos à verdadeira vida, à vida espiritual. Porque o espírito não morre. Mas nós vivemos muitas vezes como se isso não fosse uma verdade. Quando nós temos uma doença mais grave, quando um momento mais grave da nossa existência, nossa, será que eu vou desencarnar? Será que eu vou morrer? Será que... Nos esquecendo que o espírito não morre, o espírito apenas deixa as vestes físicas para retornar à pátria de origem verdadeira. Então pensemos nesses momentos. Se não conseguimos ainda ter a felicidade plena, é porque a nossa condução ainda não é moralizadora. É porque ainda vivemos numa certa crise íntima moral. Para podermos avançar, é preciso trabalharmos, é preciso nos dedicarmos, é preciso vencermos a nós mesmos para podermos apresentar ali no amanhã em condições melhores e mais nobres do que as que estamos hoje. Não nos faltará o apoio, o amparo desses amigos incansáveis. Não nos faltará nunca a boa vibração que emana de Jesus para todos nós. Vibrações tais quais essas que agora nos acudem, que agora nos assistem. E no encerrar desta tarefa, queremos mais uma vez reforçar os nossos pedidos para podermos
cada um de nós ser atendido em nossas necessidades maiores. Se for no nosso espírito, que possamos ter a lucidez, a paz, a tranquilidade para discernir entre o bem e o mal. Se for em nossos corpos, que possamos ser aliviados de nossas dores e ter o merecimento de seguir em frente na prática do bem. Não nos falte, Senhor, nem aqueles que te procuram, nem aqueles que te desejem, nem aqueles que nem ao menos te conheçam. Que não faltem para todos nós as tuas vibrações amigas, os teus conselhos incansáveis, a tua paz. Fiquemos em paz, façamos as nossas vivências em paz.